7 de junho, Café com Deus Pai. Você foi escolhido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler mais uma vez. Você foi escolhido. O versículo diz: vocês, porém, são geração eleita. Veja que esse versículo está dizendo que você faz parte de uma geração que foi eleita por Deus, que foi escolhida por Deus. Talvez você está no mundo pensando: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Se você está pensando dessa forma, veja o que esse versículo diz. Vocês, porém, são geração eleita. Você faz parte de uma geração que foi escolhida por Deus. Você é sacerdócio real. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que recebe uma confiança de Deus. Deus confiou a você o sacerdócio real. E real vem de rei. Você recebeu o sacerdócio do Rei dos Reis. Você recebeu talentos, você recebeu habilidades, você recebeu a graça de Jesus para que você compartilhe para as pessoas à sua volta. Você é uma geração eleita, você é sacerdócio real, você recebeu isso do próprio Deus. Você é nação santa. O que é uma nação? Nação é um grupo de pessoas que está reunida por um sentimento de que fazem parte de um mesmo grupo, que tem um propósito único. Você faz parte dessa nação, da nação santa. A palavra santo vem de Kadash, e Kadash significa separado. Deus, ele é separado daquilo que é comum, do que é ordinário. Ele é santo porque ele mora nas alturas. Ele é separado daquilo que é comum. E você foi chamado como nação santa. Você faz parte dessa nação, da nação que está separada para Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, você foi escolhido, você é geração eleita, você é sacerdócio real, que faz parte do Rei dos Reis, você é nação santa, faz parte desse povo separado e que está ligado ao eterno, você é povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos estão se sentindo pequenos, fracos, sem valor, sem motivação, mas a palavra hoje fala: você foi escolhido, você é capacitado por Deus para anunciar as grandezas dele. E muitas vezes o inimigo, as circunstâncias querem derrubá-lo, querem derrubá-la, para que você não tenha conhecimento de que você é isso: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Porque quando você não sabe que você tem essa potência, que você carrega essa força de Deus em você, você fica cabisbaixo e não tem condições de cumprir esse propósito, de fazer a diferença na sua casa, de fazer a diferença na sua família, de fazer a diferença no local de trabalho, de fazer a diferença com seus negócios. Então,
Tenha essa consciência hoje, que você seja ligado e entenda que você foi escolhido, que você foi escolhida, que você faz parte da geração eleita por Deus para anunciar o nome dele, que você é sacerdócio real dele. Ele é o Rei dos Reis e que você é a nação santa, que você é povo exclusivo de Deus, que você foi chamado, foi chamada para fazer a diferença de trazer luz no meio das trevas. Vamos ler aqui a mensagem. Inicio este dia com uma pergunta muito importante. Você sabe para que nasceu? O seu propósito aqui na Terra? Essa pergunta precisa ser respondida para você mesmo. O texto que lemos diz que somos povo exclusivo de Deus, criados e separados para Ele, a fim de anunciar a grandeza do Pai. Entenda que você foi criado com um grande propósito. Quando estamos alinhados aos propósitos de Deus, chegamos aonde jamais poderíamos imaginar, pois Deus Pai é o único que pode transformar pessoas improváveis em homens e mulheres que marcam a história de uma geração. Algo que aprendi desde cedo é que viver fora do propósito de Deus é o pior que pode acontecer a uma pessoa. Quando me dei conta de que não havia consultado Deus para saber que faculdade cursar, resolvi fazer isso e entendi claramente em meu coração que deveria mudar. Tranquei a matrícula no curso de economia, estava no 7º período e atendi ao chamado de Deus, iniciando a faculdade de teologia. Quando você entende o seu propósito neste mundo, tudo muda e algumas rotas da vida precisam ser reprogramadas. Então, não estranhe se Deus mudar a sua história de forma radical. Mas o virar a chave para essa nova vida precisa vir de um posicionamento seu. Você não pode ficar parado esperando tudo mudar e sua vida fazer sentido. Lembre-se, só ouve a Deus quem para e presta atenção em sua voz. Não permita que nada o afaste de quem você nasceu para ser, pois seu propósito está escondido no Senhor e somente Ele poderá revelá-lo a você. A frase de destaque de hoje é: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Lendo mais uma vez, sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Hoje é o dia 158, a leitura bíblica é o Salmo 62 e a palavra-chave é propósito. Eu espero que você esteja no caminho do seu propósito, que você esteja fazendo algo que foi Deus que colocou na sua vida e que você está frutificando para o reino dele. Mas se você ainda está perdido, perdida, pensando em o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual o propósito de Deus para a minha vida, convido você a começar um propósito de oração. Separe um tempo de 3 dias e se tranque no quarto, porque lá em Mateus, no capítulo 6, está escrito que quando você quer uma resposta de Deus, se você entrar no seu quarto, fechar a porta dele e falar com ele em secreto, ele te responderá em secreto. Então, coloque diante de Deus: Senhor, eu quero saber qual é o teu propósito. Mas a Bíblia revela alguns dos propósitos que ele tem para nós. E um dos propósitos que ele tem para nós é que você seja filho dele, que você seja filha dele. E para isso, você precisa receber Jesus como teu Senhor e Salvador. E aqui no texto do Evangelho de João, no capítulo 3, nós lemos no versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está revelado um dos propósitos de Deus. Deus chamou você para ser a geração eleita, para ser a sacerdócio real, para ser a nação santa, para ser o povo exclusivo dele, como nós lemos no texto de 1 Pedro, na mensagem. E para que você faça parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa e seja povo exclusivo de Deus, você precisa aceitar a Jesus. Deus amou o mundo, amou a todos, de tal maneira que ele deu o Filho unigênito. Unigênito significa que é do único gen. Jesus é Deus e ele assumiu a forma de carne para que morresse pelos nossos pecados e nos desse a chance de nos ligarmos a esse gen, que é o gen de Deus, nos tornando seus filhos. Vamos dizer, quando você aceita Jesus, você recebe o DNA do céu. Você recebe o código genético para ser do céu. Então você está sendo chamado para ser ligado a Ele. Para que todo aquele que nele crê, é necessário crer em Jesus para não perecer e ter a vida eterna. Veja o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque ele não recebe o DNA, o gen, o código genético do Filho de Deus. E qual é a condenação? O versículo 19 explica. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Deus, vendo que nós estávamos condenados nos nossos pecados, enviou Jesus, que é a luz e que carrega o DNA do céu, que é do mesmo gen do próprio Pai, para que eu e você possamos nos conectar a Ele, possamos nos tornar filhos dele. Mas é necessário receber essa luz, é necessário receber a Jesus. Quem não recebe a Jesus está dizendo: eu não quero esse DNA, eu não quero participar desse povo de Deus, eu quero viver no mundo e eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço e quero viver como eu quero. E isso é o amor às trevas. Agora o versículo 20 fala: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Em outras palavras, aquele que quer continuar fazendo o que bem entende e vivendo a vida como bem quer, longe do DNA de Deus, longe da família de Deus, longe do relacionamento de Deus, quer continuar seguindo a sua vida, fazendo o que bem quer e o que bem entende, e por isso não vem para a luz. Agora o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse é o convite que uma das coisas para as quais você foi escolhido, nós fomos escolhidos, é fazer parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo que é exclusivo de Deus, que recebe o código genético do Filho, que é Jesus, que veio em carne e morreu para nos dar a salvação, para podermos ter o DNA de Deus em nós. E quando você recebe a Jesus, veja o que acontece. Aqui em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos o que acontece quando você recebe Jesus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Quando você aceita, você recebe Jesus, você não recebeu nunca mais espírito de escravidão. A escravidão do quê?
Quando nós não recebemos a Jesus, estamos presos na escravidão de viver nas trevas, de viver nas nossas vontades, nos nossos desejos e longe de Deus. Mas quando você recebe Jesus, vocês não recebem o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Quando você recebe Jesus, você recebe o espírito de adoção de filho. Significa, você recebe o código, o DNA de Deus. Você passa a ser filho de Deus. E quando você recebe esse código, esse DNA de Deus, você pode clamar Abba Pai. Abba é uma palavra que significa, que junto com pai significa paizinho. Abba Pai, traduzindo, significa papaizinho. Você pode chamar o próprio Deus de seu pai por meio de Jesus. Jesus vence o espírito da escravidão, que é o espírito das trevas. E quando você recebe Jesus, você recebe junto o Espírito Santo. E veja o que diz o versículo 16. O mesmo Espírito, o Espírito está com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe o mesmo Espírito de Jesus, que é o Espírito que está com Deus Pai, com Jesus, e que é o Espírito Santo que entra em todos aqueles que têm o DNA de Deus. Você recebe esse mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito, quando entra em você, ele testifica, ou seja, ele começa a confirmar dentro de você, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E o versículo 17 fala, e que se nós somos filhos, somos logo, como conclusão, nós somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, co-herdeiros, somos herdeiros juntamente com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quando você recebe Jesus, você faz parte do povo de Deus e você foi escolhido para isso, para fazer parte do povo de Deus. E como eu faço para receber Jesus? Aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está explicado como que você faz. Versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, justiça na Bíblia significa a vontade de Deus. Então é com o coração você crê na vontade de Deus, que é que você aceite a Jesus para ser colocado como filho de Deus e receber o DNA de Deus, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Com o coração você crê e com a boca você confessa a Jesus. Se você E o versículo 11 fala que a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, você terá confiança de que você faz parte do povo de Deus. Como você faz para aceitar a Jesus? Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou a Jesus como teu Senhor, confessou com a sua boca. É necessário que dentro do seu coração você tenha fé nisso, de que ele realmente é o Filho de Deus. Você falou que ele é o teu Salvador, porque você reconhece que ele veio em carne e morreu na cruz para justificar você dos seus pecados. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é o livro que fica no céu onde estão os nomes de quem o recebeu. E por último, conforme o livro de Apocalipse conta sobre o livro da vida. E você pediu para o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estar em você, e ele confirma dentro de você que agora você é um filho, uma filha dele. Você recebeu agora o DNA de Deus. Você recebeu agora o código genético de Deus. Você foi gerado novamente e quando você nasce, você precisa aprender novas coisas. Toda criança que nasce precisa ter relacionamento com a sua família para começar a
falar, andar e a ter entendimento da vida. Então comece a andar em uma comunidade de fé. Procure um lugar onde você possa conversar com outras pessoas que falam a respeito dessa linguagem, que é a palavra de Deus. Comece a caminhar nessa fé, e você conhecerá a Deus, e você faz parte agora dessa família, que é a família de Deus para a qual você foi escolhido, para a qual você foi escolhida. Voltando para a mensagem de hoje, sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Então agora fale com Deus e Ele dirá a você qual o seu propósito. Uma pista para você que está completamente perdido, completamente perdida sobre o seu propósito. Todos nós nascemos com dons e talentos. Certamente tem alguma coisa que você faz muito bem e que as pessoas à sua volta sempre falam: você é muito bom nisso, você é muito boa nisso. Preste atenção quando você recebe esse retorno das pessoas, porque esse retorno das pessoas pode indicar em que serviço Deus quer colocar você. Talvez você diga assim: eu não tive nunca falaram isso para mim sobre nada. Saiba que você pode desenvolver habilidades e competências. Procure coisas que você se sinta bem em fazer e treine, entre em cursos e treinamentos para desenvolver essas coisas que você gosta de fazer, e Deus desenvolverá em você habilidades e competências com as quais você encontrará um caminho, um propósito, onde Deus colocará você para frutificar e alcançar outras pessoas, para falar das grandezas dele, para alcançar mais pessoas para o reino dele. Isso vai trazer alegria, satisfação na sua vida e vai aprofundar a sua comunhão e relacionamento com Deus. E essa relação de comunhão que você terá com Deus, fazendo aquilo que Ele chamou você, que Ele escolheu você para fazer, vai fazer com que você encontre o caminho. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor venha despertar o teu povo para que eles consigam encontrar o propósito. Aqueles que já estão no propósito, que eles recebam graça e força para continuar a cumpri-lo todos os dias até a eternidade. Aqueles que ainda não encontraram o propósito, que o Senhor lhes dê entendimento e que eles consigam perceber aquilo para o que o Senhor os chamou. E aqueles que ainda não se descobriram, que o Senhor os ajude a encontrar o caminho certo. Coloca, meu Deus, pistas e orientações, coloca pessoas no caminho dessas pessoas, apresenta pessoas para que esses teus filhos e essas tuas filhas consigam saber qual o teu propósito, que o Senhor agora venha guiar a todos para o teu plano e para o teu propósito. Se existe alguém que está enfermo, com alguma doença, com alguma preocupação em relação ao futuro ou em alguma depressão, que o Senhor agora ajude, derramando alívio e cura, e que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, repreendendo toda obra do mal e dando um dia maravilhoso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com graça e força. Amém.